Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio diretamente aqui da Startup Summit. E agora vamos falar um pouco sobre comunicação no setor de tecnologia e inovação com o Rodrigo, que é o CEO da Dialeto. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Cris, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela participação aí no evento. Startup Summit é um evento que a gente acompanha desde o início, então ter empresas como vocês acompanhando aqui, participando do evento e trazendo conteúdo bem relevante. Então, fiquei super lisonjeado pelo convite e estou super à disposição aqui para falar um pouquinho mais sobre comunicação. E Rodrigo, antes de a gente entrar diretamente no nosso tema, conta para o pessoal que não pôde vir como é que está a feira aqui, como está o evento. O evento esse ano são 10 mil pessoas, né? A gente acompanha desde 2018, quando foi a primeira edição. Eu sou aqui de Floripa também, a Dialeto é de Floripa e a gente sempre foi parceiro da área de comunicação do evento, então acompanhamos o crescimento do evento. E o evento foi uma resposta, né? Quando a gente criou em 2018, junto com o pessoal da CAT, o pessoal do Sebrae de Santa Catarina, foi uma resposta a uma característica de Santa Catarina como ecossistema de inovação. A gente ia para eventos em São Paulo, ia para eventos em outras regiões e sempre tinham empresas de Santa Catarina, representantes de empresas de Santa Catarina dando palestras, falando sobre seus negócios, falando sobre o ambiente, e a gente percebeu que tinha um espaço para fazer um evento grande em Floripa, não só para pessoal aqui de Santa Catarina, mas pessoal de fora conhecer em loco o que a gente está desenvolvendo aqui. Um ecossistema que é tão rico. Tão rico, exato. A gente sempre olhou muito essa oportunidade e a gente tem uma característica de Floripa, né? Hoje é uma cidade, um polo tecnológico super reconhecido, a arrecadação do município é superior a qualquer outra economia da cidade, mas a gente tem em Floripa uma ilha que é um ambiente turístico também, né? Então, que favorece, por exemplo, o turismo de negócios. Então, eventos como esse, com 10 mil pessoas, movimenta toda a cidade. Hoje aqui em Floripa, qualquer hotel a 40, 50 quilômetros do raio de distância aqui do centro de eventos estão todos ocupados, né? Então imagina o quanto que isso movimenta a economia, né? Então o evento virou não só tão importante para a cidade, para o estado, mas virou um dos principais eventos do ecossistema brasileiro, né, de startups, organizado pelo Sebrae Nacional, com apoio do Sebrae de Santa Catarina, pela CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, da qual eu sou assessor de imprensa há 17 anos já atuando com comunicação para a entidade, e também pela CIF, que é a Associação Empresarial, né, de Florianópolis. E também a Dialeto faz a cobertura aqui do evento, né? Isso, a Dialeto é uma agência que eu fundei há 16 anos e a gente cresceu por conta do ecossistema daqui, né? Sempre foi muito grato, inclusive, né, por ter trabalhado comunicação para empresas de tecnologia, comunicação para entidades, para fundos de investimento, aceleradora, incubadora, e a gente, desde a primeira edição, a gente é a responsável pela comunicação do evento. A gente está aqui no stand da Silva Lopes, fica na frente da sala de imprensa com vários jornalistas de todo o Brasil que vieram aqui conferir as novidades, as palestras. Esse ano a gente tem palestrantes internacionais de renome e tal. Então a gente sempre fez esse papel de comunicar o evento, não só atrair jornalistas, mas dar essa divulgação, apoiar os jornalistas, né, na cobertura do evento em si. Está com um time aí também, está desenvolvendo um trabalho para o Sebrae Startups, que é a plataforma do Sebrae Nacional para o ecossistema de startups. Então a gente está gravando também podcasts com o nosso time, fazendo cobertura nas redes sociais, né, Sebrae Startups. Então é um trabalho bastante multimídia, não só de jornalismo, né, de comunicação, mas também de marketing digital, de aproveitar muito do que está acontecendo aqui, né? Então são muitas novidades, a gente planeja muita coisa ao longo do ano para ser lançada no Startup Summit, tem várias novidades que a gente ajuda na comunicação e é um pouco do nosso papel dar visibilidade às iniciativas, né, do nosso ecossistema. E Rodrigo, a gente tem um nicho que é bastante novo na comunicação, que até muitos veículos, ou a gente pode falar colegas, né, jornalistas, não conseguem dominar tão bem, né? E daí não é culpa nenhuma, é questão de veículos tradicionais acabam tendo outras pautas que muitas vezes acabam não se aprofundando no ecossistema de tecnologia e inovação e não entendendo tão bem como funciona, o que abre uma lacuna bem grande no setor de tecnologia e inovação e faz com que muitas startups tenham dificuldade nisso, né? Na questão de comunicação. Como é que foi quando tu identificou essa oportunidade? Esse é um ponto bem importante. Assim, até o nome Dialeto, ele vem disso, né? O setor de tecnologia tem um dialeto próprio, o jornalismo, a comunicação tem um dialeto próprio, e a gente surgiu para tentar traduzir essas comunicações e fazer esses ambientes se entenderem, né? Falarem a mesma língua. E que no fundo é o que o jornalismo faz, né? Traduzir, né? Explicar, né? Trazer. O jornalismo tem muito esse papel de
de dar voz, né, e ao mesmo tempo tentar decifrar coisas que às vezes para a grande população não há um entendimento. Então a Dialeto ela já nasceu focada na área de tecnologia porque a gente viu uma oportunidade de ajudar essas empresas. Quando a gente fundou a empresa em 2007, a minha segunda experiência empreendedora, a gente tinha um perfil de empreendedor muito técnico, né, que eram profissionais que se formaram em engenharia, ciência da computação, que naturalmente tinham dificuldades de comunicar o que eles estavam fazendo, né? Então era uma geração, inclusive antes da geração das startups, né? Era uma geração ali em 2007, a gente tinha empresas de tecnologia mesmo, né? E startups surgiram mais em 2010 em diante. Então a gente viu como uma oportunidade de mercado, porque era uma dor desses profissionais se comunicar. Então sempre foi um desafio nosso, né, de se propor a fazer isso, mas também sempre foi muito bem recebido, porque um grande desafio de nós, profissionais de comunicação, né, é se aprofundar para poder traduzir. E quando a gente olha para a assessoria de imprensa, o nosso papel é entender em profundidade para poder, inclusive, explicar para os jornalistas, né, o que é e tentar tangibilizar. E a gente tem uma particularidade ainda, hoje a gente atende clientes em toda a região sul e sudeste, né, mas na época a gente atendia mais em Santa Catarina. A gente viu uma dificuldade dessas empresas de se comunicarem, de valorizarem esse trabalho. Isso foi mudando ao longo do tempo, né, no ambiente como um todo, mas a gente tinha um desafio também de comunicar não só o que as empresas estavam fazendo, mas o que o ambiente estava transformando na cidade, né? E hoje, por exemplo, qualquer cidade que tem tecnologia como centro, são cidades que tendem a ser ricas, né, pelo contexto das médias salariais serem maiores, o poder de consumo acaba sendo maior, são empregos de qualidade, né, empregos que trazem pessoas com formação. E isso, às vezes, quando a gente pensa no jornalismo e nos veículos mais tradicionais, ou os veículos que fazem uma cobertura mais abrangente, a gente tem que mostrar não só o que as empresas de tecnologia oferecem, mas também o impacto que elas geram na sociedade, o impacto positivo que elas geram na sociedade. Isso é o que a gente chama de comunicação para ecossistema, né? Em 2021, tive a oportunidade de co-organizar um livro chamado Ponte para a Inovação, junto com o Daniel Leibniz, que foi presidente da CAT, e meu capítulo foi sobre comunicação para ecossistema, porque tu cria um ciclo muito virtuoso quando tu passa a despertar a sociedade da importância que esse setor pode ter para o desenvolvimento, né, econômico, social da cidade como um todo. Então a gente acabou que o nosso próprio propósito enquanto Dialeto ele está muito alinhado, né, com o propósito do próprio ecossistema, né, de crescer, de gerar riquezas, gerar emprego e assim por diante. E a gente sempre foi muito beneficiado por conta disso. Ter um propósito muito alinhado com o próprio ecossistema fez a gente crescer por conta disso. Começando sim por Floripa, começando por Santa Catarina, mas hoje atendendo clientes, né, de todo o país. Inclusive clientes que não têm nenhuma relação com Santa Catarina, mas valorizam e reconhecem o trabalho de comunicação feito em Santa Catarina para dar visibilidade nacional. E base 100% de tecnologia. Exato. Hoje, assim, a gente, além de atender startups, empresas de tecnologia, a gente aprendeu e foi tendo experiência de atender todos os atores de um ecossistema de inovação. Então, tu tem, por exemplo, as entidades representativas. Sim. Então, a gente atende a CAT há 17 anos, a Endeavor, a gente atendeu em Santa Catarina e atendemos nos últimos 3 anos a Endeavor Nacional, fazendo trabalho de comunicação para eles, os fundos de investimento. Então hoje a gente é assessoria de imprensa da Bossa Nova, alguns outros fundos mais vocacionados, consultorias que ajudam a criar, por exemplo, Corporate Venture Capital. Então as empresas grandes empresas estão fazendo investimentos em startups também. Então a gente já trabalhou com escritórios de advocacia, contabilidades especializadas na área de tecnologia. Então a gente aprendeu a falar essa língua, né, entender, e a gente entende muito bem todos os atores que estão participando, universidades, e como que essa força de todos os atores juntos, né, formar um ecossistema que seja virtuoso, né? Então, hoje o nosso perfil de cliente, ele é um cliente que tem que ter a inovação, a tecnologia no core do negócio, mas não são só empresas de tecnologia, né? Tudo que está nesse entorno, porque também são atores que precisam se comunicar, né? Então, tem, por exemplo, hubs de inovação de grandes empresas, como a Novartis, que tem um hub de inovação chamado Biome. Eles precisam se comunicar melhor com startups, eles precisam se comunicar melhor, e a gente pensa em estratégias de comunicação para esses hubs de inovação. Legal. Conversar com startups, assim como os venture capital, né, os gestores de fundos precisam atrair as startups que estejam dentro de suas teses. A gente cria estratégias de comunicação para isso também. Né? São diversos nichos, né, quando a gente para pensar no ecossistema como um todo, e como tu mesmo falaste, tem um impacto muito forte na comunidade em geral, nas cidades, né? Sim. E quais são os desafios ainda enfrentados quando a gente pensa em tecnologia
e pensa em comunicação? Eu acho que tem alguns desafios. Por exemplo, um desafio que é muito comum no nosso caso, nas empresas de tecnologia a gente especializou até num nicho também que são as empresas B2B, né? Ou seja, empresas de tecnologia que fornecem para outras empresas. Foi uma decisão nossa, mais por conta também dos perfis de clientes que a gente começou a atender. O ecossistema, por exemplo, de Floripa, de Santa Catarina, ele é um ecossistema essencialmente B2B, né? A gente tem poucas startups que trabalham com B2C. E o B2B ele é muito mais desafiante para um processo de comunicação porque ele não impacta, às vezes, diretamente o consumidor final, né? Vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu fui fazer um exame, uma tomografia, né? Por conta de um exame que eu estava fazendo. E ali tinham vários softwares, né? Para tu fazer o exame, mas tinha equipamentos, mas tinha o software lá para fazer a gestão, onde eu vou poder acessar de casa, pela internet, os resultados, que vai se comunicar com o médico. Toda essa solução é uma solução que foi feita por uma empresa de tecnologia, não por acaso aqui de Floripa também, e que permite que as pessoas, o consumidor final, ou seja, né, o paciente e o médico possam interagir e entender a informação lá. Então, esse é o nosso perfil de cliente, né? Empresas que são de software, que fornecem para hospitais, para clínicas, é um perfil de cliente que a gente atende. Até um cliente nosso que faz essa solução, por acaso, que é a Pixel. E é interessante que o processo de comunicar isso como impacta a população, ele é diferente do que tu falar que eu atendo o iFood, né? Eu atendo alguém que tem um aplicativo diretamente para o consumidor final. Então, no B2B tem algumas particularidades. Então, eu digo que esse é um desafio bem grande que a gente tem, tangibilizar essa oferta. A gente também tem um desafio, ao longo do tempo os veículos foram mudando muito, né? Então a gente tinha antes uma predominância do jornal, do impresso, a própria TV e tal. Os veículos foram assumindo características diferentes, então a gente teve que trabalhar comunicações diferentes, mas ao mesmo tempo em que a gente teve uma redução de alguns veículos mais tradicionais, a gente teve, né, uma profusão, um crescimento de vários outros veículos. A gente está aqui no estande da Silva Lopes, do nosso lado está, por exemplo, startups.com.br, que é um portal criado há 3-4 anos para comunicar o ecossistema de startups, que tem uma linha editorial bem específica e é um veículo super novo e hoje é super relevante no ecossistema. Exato. E se comunica de uma forma muito estratégica. Então a gente teve a oportunidade também de muitos novos veículos que foram surgindo em cima disso. Só que a gente tem que adaptar a linguagem, tem que adaptar o formato, tem que adaptar o que pode se interessar para esses jornalistas. Então sempre é um desafio de comunicação. A gente está falando bastante de relacionamento com a imprensa, que é uma das frentes. A gente também tem na Dialeto o trabalho de marketing de conteúdo para estratégias de inbound, para estratégias de account-based marketing e tal. A gente produz, por exemplo, alguns podcasts também para os nossos clientes. Então o desafio é tu adaptar a linguagem de acordo com a persona que tu precisa atingir, quem que é o decisor, quem que é o influenciador, criar conteúdos. E não tem fórmula, né? A gente tem que entender em profundidade cada cliente. E por fim, talvez o que eu colocaria também como desafios que nós, profissionais de comunicação, né, cada vez estamos mais enfrentando, a gente tem toda uma revolução agora da inteligência artificial, na geração de conteúdo, que faz com que os profissionais tenham que estar cada vez mais, não só atualizados, mas entendendo o seu papel estratégico em gerir o processo de comunicação. Porque nós vamos ter ferramentas que vão ser os nossos copilotos, né? Então, tipo, eu entendendo o meu cliente, eu entendendo a estratégia, eu posso criar conteúdos a partir deles, mas um componente que nunca vai ser substituído é essa visão estratégica, né? De como que eu trabalho estrategicamente a comunicação do cliente, como que eu posso trabalhar assim por diante. Então, eu vejo que é outro desafio e paradigma, eu diria para alguns profissionais é um paradigma, que tem gente que ainda está negando, né, o papel que a inteligência artificial vai ter na nossa área. Tem muita gente assustada, achando que o ChatGPT vai tirar o lugar. Né? E aí não vai tirar o papel estratégico, mas vai sim tirar o trabalho mais operacional, né, ou vai exigir dos profissionais um olhar muito mais atento, né, a esse tipo de oportunidade. Então, só acho que são pontos de atenção e oportunidades também para profissionais se atualizarem. Nunca a informação teve tão acessível, nunca pôde trabalhar, entender melhor, então eu vejo que são aspectos bem interessantes para a gente ficar atento e eu acredito que sejam desafios por conta disso. Né? E dentro da inteligência artificial, acho que um dos desafios que vem para o futuro é uma tendência muito forte, que é o áudio, né? E daí quando a gente está falando de áudio, a gente está falando ali da Alexa, da Siri, de como isso vai impactar a comunicação. E os próprios veículos de imprensa estão um pouco assustados com isso. Exato. Acho que tem várias oportunidades, muita coisa. Eu acho que a gente está só na superfície, cara. Tem muita coisa acontecendo. Acho que faz quase um ano que eu comecei a utilizar as primeiras ferramentas, até um pouquinho antes dessa onda do ChatGPT. Mas uma coisa que me impressionou, e algumas ferramentas que eu testei dos Estados Unidos, até focadas para profissionais de relações públicas, quando eu usei pela primeira vez há quase um ano, isso foi em julho do ano passado,
eu achei a ferramenta muito básica, assim, tipo, vai funcionar, não sei o que e tal. Daí começou a onda do ChatGPT, eu fui para a mesma ferramenta que eu tinha assinado na época, eu vou olhar novamente essa ferramenta. Em 3 meses a ferramenta tinha se aprimorado de tal forma, e essa questão, né, de como a IA generativa, todo o contexto de aprendizado, de contexto vai mudando, muda muito rápido. Então, assim, a gente tem que estar atualizado, tem que estar acompanhando. Claro que tem algumas coisas que são hype, né? A gente teve hypes do metaverso, que não se consolidaram como o pessoal imaginava, mas eu acho que no contexto da IA e a diversidade de assuntos que a IA traz, eu vejo que tem muitas coisas que a gente precisa, assim, aproveitar. E, principalmente, assim, eu acho que a gente pode ter medo, e o medo, às vezes, faz a gente, né, se aplicar para colocar. Mas tem que olhar sempre com um aliado, né? Porque eu adoro, por exemplo, o contexto quando a gente preciso começar a criar uma ideia de um conteúdo, tu tá naquela página em branco, começar a escrever a primeira frase, isso aqui e tal, e às vezes, tipo, com um tópico, coisa, tu consegue já desdobrar vários assuntos, depois tu vai chegar e adaptar. Então eu vejo muito mais como oportunidade, mas assim, não dá para ignorar que isso vai mudar muito o nosso profissional de comunicação. E é curioso que agora, quando a gente conversava, eu fui lembrando da época da faculdade, onde se tinha uma discussão muito forte sobre a internet, e que o que a gente fazia na faculdade era embedar um vídeo num blog, né? Que era uma coisa assim, muito rudimentar, ou subir um post pro blog, e a gente ficava, e agora? Será que vai acabar com o rádio? Será que vai acabar com a TV? O que vai acontecer? É meio, é ferramenta, e hoje em dia ela tudo revolucionou tudo. Né? Revolucionou tudo, né? Então, pega, por exemplo, a gente está aqui num podcast, né? Processo produtivo, né? De uma rádio e tal, tem muitas coisas que são parecidas, a linguagem, o formato, a forma que tu tem que se expressar, tal. A gente na faculdade a gente aprende muito essas técnicas, e pensar que o rádio poderia morrer, o rádio está se reinventando. As próprias rádios mais tradicionais têm seus próprios podcasts, os colunistas têm seus podcasts. Pega um G1, por exemplo, que pega o podcast O Assunto, que é o podcast mais ouvido do Brasil, feito por colunistas que estão na TV falando e tal, e utilizam um tiro de canhão que é a Globo, por exemplo, para poder promovê-lo. Então acho que tem muito esse processo de reinventar, e a internet teve muito esse papel de ressignificar alguns formatos de comunicação. E eu acho que uma coisa também que foi muito legal do ponto de vista de comunicação empresarial, institucional, foi que isso permitiu que a gente absorvesse esses formatos, que eram mais formatos que estavam ligados aos grupos de mídia, para que as empresas fossem sua própria mídia, né? Então, o Valopes tem seu próprio portal de conteúdo, Startup Life, tu tem o contexto do podcast como formato, ou seja, antes a gente tinha que encontrar mídias para poder passar nossas mensagens, hoje a gente mesmo pode ser mídia, né? De criar seus próprios canais, então as redes sociais e as plataformas permitiram esse processo, né? Então isso é muito legal também, porque isso é a democratização das próprias ferramentas, da própria tecnologia, né? De desenvolver. Então acho que são aspectos legais que a gente vê como oportunidade para as empresas também. Né? E quais são os principais erros que as empresas de tecnologia cometem? Claro que o primeiro, com certeza, é achar que vai dar conta de fazer a comunicação sozinho, né? Sim. Aí eu gravo ali o meu Reels e deu. Mas quais outros? Eu acho assim que muitas vezes, né, no processo de comunicação, as empresas, vamos dizer assim, do ponto de vista de imprensa, né? A imprensa ela tem um aspecto editorial, né, como pode ser colocado, e às vezes as empresas querem divulgar mensagens muito comerciais, né? Sim. Utilizando, por exemplo, a mídia espontânea, a assessoria de imprensa. Então, quando é um assunto muito comercial, tu tem desafios de passar essa comunicação. Então, isso é um erro bem comum de querer, né, colocar utilizando isso. Talvez um branded content faça mais sentido. Então, tem às vezes assim, tipo, mensagens que a pessoa quer passar, mas utilizam canais que não são os canais adequados. Isso é um erro bastante comum. Outra coisa que eu aprendi muito, né, a gente começou com uma assessoria de imprensa, mas avançamos muito no mercado de inbound marketing de conteúdo, a estratégia e o desenho de personas para cada negócio, né? E esse esforço de desenhar personas, ou seja, desenhar aquela pessoa que é o decisor, o influenciador de uma tomada, né, por exemplo, de decisão para contratar um software, para comprar um produto e assim por diante, ter muito claro quem é essa pessoa faz com que a tua comunicação seja muito mais assertiva. Esse é um grande problema, que às vezes tu faz um conteúdo que é extremamente técnico para o público que não é técnico. Sim. Ou tu quer atingir um conteúdo não técnico, tu vai querer fazer um conteúdo que seja extremamente técnico, e aquela pessoa não vai ter o conhecimento técnico necessário para isso. Então esse processo ainda é um erro, porque tem muita gente que acha que um
uma mensagem é para todos os públicos que a pessoa tem e tu tem que adaptar o processo de comunicação de linguagem dependendo de cada público. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um conteúdo que é diretamente para minha persona no meu blog, eu posso ser mais técnico se minha persona for mais técnica. Agora, se eu quero usar a imprensa para atingir essa pessoa, eu não posso ter o mesmo grau de técnico, porque o jornalista não vai ter esse mesmo nível de conhecimento. Então, a gente tem que adaptar um pouco o processo de comunicação. Então, esse é um processo bem básico, entender claramente o seu público, quem é o decisor, quem é o influenciador, para poder fazer. E ainda é um erro bastante comum, né, de colocar. Eu acho que talvez o terceiro grande erro que eu tenho, assim, é achar que tu precisa estar em todos os canais de comunicação. Exato, eu ia comentar esse agora. Esse é um erro bastante comum também. Então, tu tem os hypes e às vezes, tipo, tu nem sabe se o teu público tá lá mesmo. Eu vou criar um TikTok agora. Faz sentido o TikTok para algum perfil de público talvez mais corporativo? Faz, mas às vezes a pessoa acha que tem que estar em todas as redes, aí ainda usa a mesma comunicação em todas as redes e cada rede tem suas particularidades. Esse é um erro também bastante comum com relação ao formato. Né? Nós aqui dentro do próprio Silva Lopes, a gente faz muito isso que tu falaste, né? A gente mapeia os nossos públicos-alvos, a gente entende onde eles estão, por exemplo. Um público são advogados, a gente trabalha muito diretamente com setores jurídicos de algumas empresas. Então, esse conteúdo vai lá para o blog, porque ele tem que ser mais denso. Então, ele não pode ser na rede social. Ele tem que ser mais longo. Então, ele não tem nada a ver com eu botar ele lá no Instagram, por exemplo. Perfeito. Ou entrar no TikTok. Sim. Então, ter essa leitura clara da persona também passa, né? Não só pelos conteúdos que a pessoa tem interesse, mas também onde que a gente encontra essas pessoas, né? Onde que elas estão conectadas. Exato. E quais são as oportunidades que eu tenho de me conectar diretamente com elas. Então, eu vejo vários pontos aí que são oportunidades quando pensado de uma forma mais estratégica. A gente ficou conversando sobre isso, eu lembrei também de uma outra experiência que eu tive como jornalista, onde o chefe falava, não, tem que estar em todas as redes. E eu me questionava, mas por quê? Por que a gente tem que estar no Twitter se o nosso público não está utilizando o Twitter? Claro, e às vezes assim, tu pode até criar a rede e tal para entender esse universo, né? Mas tu vai priorizar essa rede se ela for fazer sentido para a tua estratégia, né? De colocar. Então esse é um ponto também bem importante. Outra coisa até que é um pouco erro e é um desafio, a internet gerou muito uma oportunidade, né? De geração de demanda, geração de leads, e a gente teve uma onda muito forte, né? De estratégias de growth, estratégia de geração de demanda, e às vezes as empresas foram deixando de lado estratégias de branding mesmo, né? De reforço de marca e tal. E eu falo isso porque a gente vive esses dois universos na Dialeto como prestador de serviço para empresas, e a gente nunca teve um cenário tão claro, por exemplo, de que marcas fortes, né, são marcas em que elas vão vender melhor, são marcas que vão converter melhor, vão ter estratégia em cima disso. Então, as estratégias de branding, às vezes elas são negligenciadas pelas empresas, né? Então, quando o Silva Lopes cria o seu próprio portal de conteúdo, ela não está só querendo gerar leads, ela está querendo ser referência dentro do seu mercado. E isso é uma estratégia de branding, né? Então, acho que esse é um contexto em que vale muito a pena olhar, porque a gente vive um universo que tudo é metrificável, né? E tudo preciso gerar leads, preciso entender os leads que eu estou convertendo e assim por diante, mas às vezes não tem entendimento com posicionamento de marca, né, claro, do que a empresa faz, por que ela existe, qual é o propósito dela. Ela ajuda a criar conexões mais reais, né, com os seus públicos. Sim. E ajuda a criar marcas em que elas têm um valor depois, né, para ser trabalhadas. Então esse é um contexto que é um desafio, porque ainda o empreendedor às vezes está muito olhando para aquela questão do negócio. De novo, eu preciso vender, mas às vezes para vender tu tem que ter credibilidade no mercado, tem que construir reputação e assim por diante. Então branding não pode ser negligenciado nisso. Um dos nossos grandes propósitos é o fomento ao próprio ecossistema, né? E a gente vê isso acontecer em loco e é muito bacana. Às vezes, quando a gente grava online, a gente entra na sala, os convidados já estão ali, já estão conversando, já estão fechando parceria, ou fazem parcerias depois, ou ainda alguém ouve e vai lá, opa, mas esse negócio tem fit, esse entrevistado tem fit com o meu negócio, eu vou entrar em contato com ele. E quando a gente vê isso, é uma satisfação muito grande por estar ajudando o ecossistema, mas é como tu disse, claro que também tem muito a questão de reforço da marca. E tem que ter uma conexão, tem que ter um objetivo comercial, né? Ninguém está fazendo só conteúdo por ser do conteúdo, é um conteúdo para ser atrativo, para colocar, mas se esse conteúdo consegue informar, educar, ao mesmo tempo que reforça a marca, ao mesmo tempo que gera oportunidade de negócio, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos colocar, né? Então eu acho que
E quando a gente pensa em empresas, né, a empresa não é criar um braço de mídia só pela ser uma mídia, né? É um braço de mídia com algum objetivo. Esse objetivo ele pode estar conectado e deve estar conectado com uma estratégia comercial, até porque tu acaba tendo uma característica de ter mais claro qual o retorno desse investimento que esse investimento pode representar. Né? É o que eu costumo dizer, no final do dia é a venda, né? Nem a gente não pode ser ingênuo de pensar, por exemplo, uma universidade, uma escola, um hospital particular. No fim do dia, não é a educação, é a venda. Claro. Né? Não é a saúde, é a venda. Então, sim. Tudo no final do dia, faz parte, né? Se não está vendendo, não está funcionando. Sim. Não está retornando. E daí é a venda, mas também é o processo da experiência que a pessoa tem para tu vender, né? Então, como que a pessoa está se relacionando com a marca, né? Isso vai facilitar ou vai dificultar esse processo. Né? E para a gente caminhar a nossa conversa aqui para o final, que eu preciso te devolver para o evento, claro. Né? A gente sabe aqui que o tempo é corridinho. Quais são as tendências na comunicação? Cara, pergunta bem abrangente. Talvez a gente já falou algumas, né? Eu acho que esse olhar da inteligência artificial como uma aliada do processo de comunicação, não tem como não colocar isso como um aspecto que vai mudar a nossa forma de fazer comunicação. Então, é uma tendência que está na crista aí, a gente precisa acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem que olhar e abraçar cada vez mais é entender o porquê que as coisas estão sendo feitas, né? Falou bastante sobre isso na nossa conversa, né? Entender o público, entender onde que ele está, entender se faz sentido as coisas. Então, esse processo de aprofundar o entendimento e a estratégia da comunicação, eu vejo que é uma coisa que parece óbvia, mas sempre tem que estar sendo trabalhada, porque senão tu fica muito nos hypes, né, da tendência e esquece que o básico, o feijão com arroz bem feito, ele super funciona, né? Então, acho que esse olhar também estratégico e é um contexto em que ele nunca vai estar fora de moda. Então, eu diria que é uma tendência também que precisa ser observada. E daí a gente sempre tem esse olhar para diferentes plataformas, né, entender os formatos. Os formatos eles vão se adaptando e tem que entender como esses formatos vão se adaptando. Então, ficar atento assim às formas de comunicação que o teu público está tendo e quais são, se esse público ele está olhando para um processo mais aberto de tendências, é um caminho também para olhar. Mas eu acho que assim, para mim é unânime que ter a IA como uma aliada dentro da estratégia talvez seja a tendência mais clara. E as coisas estão mudando tão rápido que hoje tu falar uma tendência, o que vai acontecer nos próximos 3 anos, ninguém vai conseguir ter essa resposta ou vai ser preciso em antecipar isso, né? Então, mas é uma coisa que não vai, assim, não tem como não gerar oportunidades para mim, é o contexto da IA no processo de comunicação mesmo. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação. É muito satisfatório a gente trocar ideia por aqui. Com certeza o pessoal que está nos ouvindo teve muitos insights e agora a gente abre espaço para tu deixar a tua mensagem final e também para dizer como o pessoal faz para entrar em contato com a Dialeto. Legal, Cris. Muito obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando contigo no evento Startup Summit, que é um evento que a gente acompanhou, cresceu e ver isso acontecendo é muito legal. A Dialeto pode ser acessada pelas nossas redes sociais, a Dialeto com 2 T's, né? Eu também estou nas redes sociais no Instagram, no LinkedIn, @Lócio. Estou super à disposição para conectar, trocar dúvidas. Gosto muito dos assuntos relacionados à advocacia, aprendo bastante também com os profissionais de advocacia. Tenho vários amigos que participam e trocam muitas ideias. Mais recentemente eu tenho feito alguns investimentos anjos também e com advogados juntos, acompanhando os contratos. Então são experiências bem bacanas para trocar. Eu acho que o profissional de advocacia que está atualizado, que olha para a tecnologia como um diferencial, o profissional fica mais completo, né? Então é muito legal ver o movimento também de vocês. Estou super à disposição para manter conectado. Obrigada, e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.